A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite às 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 30 países. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando neste momento, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena, estou aqui para cumprir o meu dever, a minha missão, que é cumprir. Estou aqui para cumprir o meu dever, que é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Lembrando a todos vocês que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para ser um canal, um instrumento do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para falar ao coração de todos vocês, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno, apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Pois lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e em João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, se inscrevendo ou nos seguindo, dependendo da rede social em que estiver nos acompanhando, e deixando nos comentários, dizendo que você é membro dessa igreja virtual, e escolha o número de 1 a 12. Hoje, lembrando a todos vocês que aqueles que são membros de nossas igrejas virtuais, além dos 3 capítulos, no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas que vocês recebem durante as lives de segunda a sexta, com orações, vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o Senhor Jesus afirmou, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Estamos aqui para nos ajuntar a todos em um só Espírito, independente da sua denominação ou segmento de fé espiritual religioso. Então, independente também de seus recursos ou condições financeiras, entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais. Estamos ao vivo neste momento, pedindo um de nossos templos físicos para a sua região. Pois lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar.
em que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Então estarei dando início às ministrações das orações para estarmos dando início aos sorteios dos rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Lembrando que hoje estamos sorteando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E Mateus 25, versículo 31 a 46. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E o Senhor Jesus, ao enviar os 70, enviou sempre de 2 em 2, lá no livro de Lucas, capítulo 10. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos à ministração da oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Que haja as abundâncias de poderes que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, revestindo todas as portas, portais e janelas dos corpos, almas, espíritos e corações, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, ou as que estarão vendo no futuro as gravações. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e o seu santíssimo nome ser ainda mais exaltado através das benditas vidas dos fiéis membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estarei dando início agora aos sorteios dos rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, então escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte dos benditos do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Receba uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Lembrando que todos aqueles que são inscritos ou seguidores de nossas igrejas virtuais vão continuar recebendo orações mesmo após o término dessa live. E caso você esteja nos acompanhando pelo @MilaOfertadim, abra o meu perfil, vá na aba de seguindo e você vai nos encontrar ao vivo agora também na nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E siga ou se inscreva para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E o primeiro rebanho bendito par de número 4 e o rebanho bendito ímpar de número 3 são os primeiros a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o livro a ser ministrado, a ser sorteado, escolhido pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus, nesta madrugada, lembrando que há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. E é o livro de Filipenses, que contém 4 capítulos. Livro de Filipenses, que contém
4 capítulos. É o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Pois, como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E o livro é o livro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par de número 4, Filipenses capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 3, Filipenses capítulo 3, para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, curtindo, comentando, compartilhando e convidando outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Então vamos à ministração de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. A oração de número 4 é a primeira a ser ministrada. E do horário de 1h12 até 1h24 da madrugada, nós estamos reservando para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou uma de nossas mais de 70 denúncias. Pois lembrando que já estamos há mais de um ano na internet, oferecendo milhões em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro, porque isso é material de trabalho para que até mesmo quem não tem conhecimento ou até temor das Escrituras Sagradas possam fazer prova de toda a liderança, incluindo nós, daqueles que falam da palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então vamos à ministração da oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua paz, a tua graça e a tua alegria, com o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo e a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração no livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, o que é isso? O estudo, a ciência, o significado por trás de cada um número presente na Bíblia Sagrada, eu estarei lendo somente 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor nosso Deus e assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes,
a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Glórias, aleluia, louvado seja e engrandecido o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 2 do livro de Filipenses deixa bem claro no versículo 2: sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Porque não adianta você estar junto de corpo e não estar junto em espírito. Pois as igrejas que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo apacentavam, os rebanhos do Senhor Jesus que eles apacentavam, por mais que eles não estivessem juntos em corpos, eles sempre estiveram juntos em espírito. Colossenses capítulo 2, versículo 5: mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só espírito. Uns ajudavam os outros, independente do que eu acho, eu penso, imagino, não, mas eles são discípulos do apóstolo Paulo, então eu que sou do apóstolo Pedro não vou interagir com eles. A vez que tentaram fazer isso aí, o que aconteceu? 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3. O apóstolo Paulo deu um belo puxão de orelha e perguntou: vem cá, foi Paulo crucificado por vós? Foste vós batizados em nome de Paulo? Então examinem sempre com muita atenção e cuidado, para você nunca colocar a sua religião, sua religiosidade, o seu eu ou o seu líder religioso acima da verdade, da verdadeira palavra e evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui deixa claro no versículo 3: nada façais por partidarismo, ou seja, não seja por metade. Entregue ao completo ao Senhor Jesus, não a sua religião, não ao seu líder religioso, e sim a palavra do Senhor Jesus, que é ela quem nos limpa, nos liberta e nos vivifica. Pois aqui no versículo 5, no versículo 6, o Senhor Jesus deixou bem claro, no versículo 6 e 7, está escrito assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha, vejam com muita atenção o Senhor Jesus. Aquilo que Ele nos cobrou, Ele fez primeiro. Ele deixou bem claro: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora eu te pergunto, o seu eu, o seu gêniozinho, é mais importante do que o ser celestial, o Filho encarnado do Deus vivo? Então devemos tomar sempre muito cuidado para não chamar o Senhor Jesus de injusto quando Ele está te cobrando uma coisa que Ele mesmo fez e Ele tinha muito mais a abandonar por causa do reino, do evangelho e da justiça. Então devemos colocar sempre muita atenção na nossa emoção e no nosso sentimento para parar com a arrogância de se achar semelhante, de se achar superior ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pois nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, mas nós não somos iguais a Ele, porque verdadeiramente a Ele pertence todas as honras, todas as glórias, e Ele é digno de toda a adoração pelos séculos dos séculos. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Vamos ao próximo livro, ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para a Amazônia e glória do Senhor Jesus. O abençoado ele comentou: Deus seja louvado. Estava meditando nesta passagem hoje. Glórias nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo testificando a palavra no seu coração. E o próximo rebanho bendito par, de número 8, e o rebanho bendito ímpar, de número 7. São os próximos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Escolha o seu número de 1 a 12, para você ser parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, e toda madrugada, de segunda a sexta, está recebendo uma palavra do Senhor para a sua meditação. E o livro é o livro de Cantares, que contém 8 capítulos. Livro de Cantares, que contém 8 capítulos, é o próximo a ser ministrado. Lembrando que estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07, com orações e ministrações da palavra do Senhor. E de 1h12 da madrugada até 1h24 é onde nós interagimos com vocês nos comentários e tiramos suas dúvidas com porquê, para quê e como. Seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou uma de nossas mais de 70 denúncias. E o livro é o livro de Cantares, capítulo 3. Cantares, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par, de número 8, Cantares, capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar, de número 7, livro de Cantares, capítulo 4, para a sua meditação. Lembrando que é onde vocês podem interagir conosco, sugerir passagens da Bíblia Sagrada, tirarem suas dúvidas, de segunda a sexta, no @mileofertadim. 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos, onde nós estamos focando em interagir com todos vocês, tirar as suas dúvidas com porquê, para que e como sobre as Escrituras Sagradas. Tudo para a Amazônia e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 2, a próxima a ser ministrada. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Lembrando, quem estiver nos acompanhando pela @Miller_Ofertagem, abra o perfil, vá na aba de seguindo e venha nos acompanhar pela @Igrejas Benditas. E já segue ou se inscreve para continuarem a receber orações. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 a 46. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, curando, libertando e purificando os benditos membros desta tua igreja virtual, Igrejas Benditas, e que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livres. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração no livro de Cantares, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 11. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Que é isso que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumado de mirra e de incenso, e de toda sorte de pós aromáticos do mercador? É a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Todos sabem manejar a espada e são destros na guerra. Cada um leva a espada à cinta por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si um palanque de madeira do Líbano. Fez-lhe as colunas de prata, a espalda de ouro, o assento de púrpura e tudo interiormente ornado, com amor pelas filhas de Jerusalém. Saí, ó filha de Sião, e contemplai ao rei Salomão com a coroa, com que sua mãe o coroou no dia do seu desposório, no dia do júbilo do seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 do livro de Cantares, vemos verdadeiramente ali a honra e a glória daqueles que são fiéis e tementes ao Senhor nosso Deus, que nós, aonde chegarmos, devemos fazer a diferença. Mas diferentemente daqui, como Salomão chamava a atenção, não era apenas pelos seus bens, pelas suas riquezas. Salomão também chamava a atenção pela sua sabedoria. Pois como está escrito lá no livro de 1 Pedro capítulo 3, não seja o adorno da mulher apenas aquilo que é externo, e sim aquilo que está interno, o seu eu interior. Nós devemos buscar, Mateus 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo para a Amazônia e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito par de número 6 e o rebanho bendito ímpar de número 5. São os próximos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Escolha também o número de 1 a 7, que no final da live que no horário de 1h12 até 1h24 da madrugada é onde nós estaremos interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. E o livro é o livro de Tito, que contém 3 capítulos. Livro de Tito, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta live. Lembrando a todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Em letras, as Escrituras Sagradas, em números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e também em cores, que é o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia.
E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite exercer essas três funções quem tem essas duas autoridades espirituais. E por nós termos essas duas autoridades espirituais, apóstolo e também sacerdote, que nós estamos aptos para ministrar para vocês de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E o livro de Tito a ser ministrado, livro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito rebanho bendito par, de número 6, livro de Tito, capítulo 1, e o rebanho bendito ímpar, de número 5, livro de Tito, capítulo 2, para a sua meditação. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Lembrando a todos vocês que nós estamos aí já há mais de um ano na internet, oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, deixando bem claro que não estamos tirando a utilidade dos templos físicos, apenas lembrando que há diversidade de ministérios e que é necessária a participação e a interação uns dos outros. Naquilo que falta em um, o outro venha a suprir, e não tentar fazer de forma meia boca a função que o outro membro já está fazendo, que é isso que devemos deixar aqui sempre bem claro. Não é porque o braço acha que não precisa do nariz que ele automaticamente vai desenvolver o sistema respiratório, porque o Senhor fez cada um com uma função, com um chamado, para que cada um execute a sua função com perfeição. Tudo para a mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E vamos à ministração da oração de número 11. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só espírito nesta live realizada durante a madrugada possam ser lavados e limpos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando essas vidas junto com a tua palavra sendo ministrada, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso, sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos à ministração no livro de Tito, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 16. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles, em seu profeta, que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo,
entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Glórias a nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 1 do livro de Tito é muito forte e aborda cada tema muito importante que é necessário a nossa atenção. Pois aqui o apóstolo Paulo já deixa bem claro, especialmente os da circuncisão, ou seja, aqueles que falam que são do Senhor Deus, que nós devemos tomar sempre muito cuidado e estarmos sempre muitíssimo atentos e fazer prova do Espírito. Pois aqui no versículo 11 o apóstolo Paulo escreveu, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Por que eles iriam perverter casas? Porque o ensino deles era de casa em casa, assim como o ensino dos apóstolos do Senhor Jesus, o ensino do Senhor Jesus e o ensino desde o Antigo Testamento. Sempre foi feito de casa em casa. O trabalho na casa, no lar, nas residências, nos comércios das pessoas, que é extremamente necessário quando usado da maneira correta, a maneira da qual é a palavra do Senhor que está sendo levada, e não como eles estavam fazendo, de levarem as suas doutrinas religiosas para querer impor sobre os povos. Pois aqui deixa bem claro, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Nós sabemos que cretenses são aqueles que nasceram em Creta. Mas agora, se a gente trazer com uma linguagem moderna, quem é que chama de cretenses? Os crentes, os cretenses. Infelizmente, a mesma descrição cabe. Sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Porque hoje em dia, quando entramos nas igrejas que falam que Jesus Cristo é o seu Senhor, qual é a mesma ladainha da maioria? Deus entende a vontade do seu coração, irmão. Você não precisa fazer nada. Jesus já pagou todo o preço na cruz. Você só precisa dar glória a Deus e aleluia. Os falam que você no máximo precisa ofertar e dizimar, que você já tem a salvação. Sendo que não é isso que está escrito. Enquanto estamos nessa terra, estamos na batalha, na peleja, para que a coroa não nos seja tirada, para que verdadeiramente alcancemos completo galardão na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no versículo 13 o apóstolo Paulo deixa claro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. A repreensão não é uma coisa ruim, a repreensão é algo bom, porque é uma oportunidade agora de você fazer o certo, ou de você fazer melhor, de você verdadeiramente demonstrar quem é o Senhor da sua vida através das suas obras. Pois aqui no versículo 16, o apóstolo Paulo deixou bem claro, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. E lá em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, por uma obra imperfeita, 5 das 7 igrejas ficaram com a corda pendurada. Então devemos tomar sempre muito cuidado com a nossa obra, com os nossos frutos, porque não se confessa o Senhor Jesus somente falando que Ele é o seu Senhor da boca para fora, pois Ele mesmo afirmou, por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Ele não mandou você ficar indo na igreja, num templo físico de 4 paredes, você dizendo que Ele é o seu Senhor, que Jesus ama todo mundo. Ele deixou bem claro, ouve as minhas palavras e as pratica. Sede meus verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade e em qualquer lugar. Pare de limitar o seu relacionamento com o Senhor Deus em apenas um momento, um dia, uma única semana. E busque trazer o relacionamento seu para com o Senhor em todas as áreas e setores de suas vidas. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidades. Pois aqui deixa bem claro. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Porque o Senhor Jesus foi claro em Mateus capítulo 15, versículo 7 a versículo 9. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim. E em vão me adoram, porque eles são ensinadas doutrinas que são preceitos de homens. Então não adianta buscar, crer nem acreditar no Senhor Jesus como você acha, pensa, imagina, como você se sente mais confortável no seu coração. E sim, é como Ele determinou, como Ele patenteou. E é necessário haver a repreensão para que sejamos sadios na fé, em nome de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sejamos encontrados perfeitos e irrepreensíveis, as virgens com as botijas cheias de azeite, esperando a chegada do noivo, independente de como ou quando seja, ele nos encontre verdadeiramente sendo prudentes e vigiando. E o próximo rebanho bendito par, de número 10,
e o rebanho bendito ímpar de número 9 são os próximos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais nesta live eu estarei sorteando mais 7 números para você ter mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o livro é o livro de 2 Timóteo, que contém 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, que contém 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro de 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito par, de número 10. 2 Timóteo, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar, de número 9. Para o rebanho bendito ímpar, de número 9, livro de 2 Timóteo, capítulo 3, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos à ministração de uma oração. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir e de continuarem fazendo a sua obra para com o Senhor, compartilhando e convidando outras vidas que precisam e necessitam de orações e da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Oração de número 3. Lembrando que, dependendo da rede social, essa live vai ficar salva no final para que vocês possam voltar e acompanhar, cada um diminuir a velocidade caso eu tenha falado muito rápido, e compartilhar para outras vidas que precisam receber as ministrações realizadas nesta madrugada, a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos à ministração da oração de número 3. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, recebam o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, junto com as alegrias, abundâncias de paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Lembrando que de 1h12 até 1h24 estaremos interagindo com todos vocês nesta madrugada para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Deixando bem claro que nós utilizamos no Ministério de Sorteios porque é bíblico e a melhor fórmula de dar total direção ao Senhor para falar ao coração de todos vocês, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Nós não temos nenhuma religião, não ensinamos nenhuma religião e não apresentamos nenhuma religião a ninguém. Pois lembrando que religião, esse termo religião, não existe nas escrituras da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não é uma religião, até porque esse termo veio surgir 1500 anos depois da vinda do Senhor Jesus. E não surgiu no hebraico nem no grego, que são as línguas que foram, os idiomas que foram escritos às escrituras da Bíblia Sagrada. Basta você pesquisar a etimologia da palavra religião para você estar afirmando as palavras que eu apresentei a todos vocês. A etimologia da palavra religião. E vamos à ministração no livro de Filipenses foi o anterior. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 26. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outrosim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente,
disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Neste capítulo 2 do livro de 2 Timóteo, é importante para nós vermos mais uma vez a diversidade de ministérios. Um é feito para uma função, o outro para outra função. Uns para honra, outros para desonra. Mas aquele que se purificar, esse pode vir a se tornar um vaso de honra. Então, mais uma vez, cabe da nossa intenção, do nosso desejo, de nós verdadeiramente nos comprometermos com a palavra do Senhor, com o reino dos céus e com a sua justiça, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, e nos posicionando para guardar, praticar e defender a palavra do Senhor, o evangelho e a sua justiça, pois aqui disciplinando com mansidão os que se opõem, deixando bem claro, não confundam o espírito de mansidão com o espírito de omissão, pois você vai querer dizer que o Senhor Jesus não tinha um espírito de mansidão quando ele chegou virando a mesa dos cambistas lá que estavam fazendo ilegalidades, irregularidades no templo físico. Então devemos deixar bem claro, omissão e mansidão é completamente diferente. Você deve se posicionar com firmeza, com ousadia, com a palavra do Senhor sendo manejada com perfeição, purificando a si através da palavra do Senhor, através da justiça do Senhor, do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nunca se omitindo dos seus deveres e obrigações. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito par de número 12 e o rebanho bendito ímpar de número 11. São os próximos a receberem a palavra do Senhor para a sua meditação. Então todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. A partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês, tirando suas dúvidas com porquê, para que e como, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou uma de nossas mais de 70 denúncias. E o livro é o livro de 2 Tessalonicenses, que contém 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, que contém 3 capítulos, é o próximo a ser ministrado. E lembrando a todos vocês que nós estamos aqui também para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social que estiver nos acompanhando neste momento, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, abra o perfil, vá na nossa igreja virtual, @igrejasbenditas, ou na @mileofertadim, ou em nossa outra igreja virtual, _sem ovelhas, você vai encontrar o vídeo fixado com as informações no perfil. Caso você esteja em alguma rede social que você não encontre o vídeo fixado no seu perfil, joga o mesmo @, que é aquele azinho com o círculo em volta, na outra rede social, e você vai encontrar tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus. @igrejasbenditas, @mileofertadim, em todas elas, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo... Glórias ao nosso Senhor Deus, capítulo 1. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par de número 12, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar de número 11, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração de número 12, a próxima a ser ministrada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus.
Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja agora, através do poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, em cada uma desses corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco, haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação, e que eles vejam verdadeiramente as promessas para aqueles que o temem, se cumprirem as palavras que estão escritas nas tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras, nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início aqui à ministração no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 12. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e será admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses, deixa claro como o Senhor recompensa aqueles que lhe são fiéis, aqueles que são tementes a Ele, à palavra dEle e ao Evangelho dEle. Nos recompensa tanto neste mundo quanto no porvir, e nós devemos verdadeiramente buscar conhecer esse Senhor, não por palavras, não por religiosidade, e sim conhecer a essência desse Deus tão maravilhoso, que entregou a própria vida para que nós também pudéssemos ter a oportunidade de alcançarmos a salvação, pois devemos verdadeiramente querer a vida eterna livre com o Senhor Jesus na glória, não por medo da morte, nem por medo de parar no inferno, mas sim por gratidão, por querer estar ao lado de um ser tão benigno, bondoso e misericordioso, que nos dá tempo para nos arrependermos. Então devemos verdadeiramente aproveitar essa misericórdia e mansidão, essa longanimidade e oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós no agora, no momento e no presente, porque amanhã só Ele saberá. Então busque o Senhor enquanto é tempo. Busque ao Senhor e a palavra dEle, não as religiões que criaram em nome dEle, em nome da palavra dEle. Busque a essência que Ele é, em espírito e em verdade e em qualquer lugar. E se junte conosco em um só espírito de segunda a sexta aqui, de 00h07 até 1h24 da madrugada, na @Igrejas Benditas, e 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7h40 no @MillerOfertaGym, onde eu interajo mais com vocês nos comentários e tiro suas dúvidas com porquê, para que e como, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias. E o próximo rebanho é o bendito par, de número 2, e o rebanho bendito ímpar, de número 1, a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, lembrando que há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Livro de Efésios contém 6 capítulos.
livro de Efésios, que contém 6 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Escolham também o seu número de 1 a 7, para que daqui a pouco você receba mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. Pois eu dou apenas uma introdução e é necessário que você interaja com a palavra do Senhor nosso Deus, as Escrituras Sagradas, lendo o capítulo todo, seja onde você estiver. E o livro de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 2. Rebanho bendito par de número 2. Efésios, capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar de número 1. Efésios, capítulo 4, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, ao coração, lar, comércio, veículos, a seja onde for que vocês estiverem neste momento, a presença e a palavra do Senhor possam verdadeiramente alcançar os seus corações. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 1 é a próxima a ser ministrada nesta madrugada. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que através da tua grande misericórdia, fidelidade, benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que eles venham ser curados, protegidos e purificados com as abundâncias de poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas de seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, eles venham ser capacitados para exaltar ainda mais grandemente ao teu santíssimo nome. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Efésios, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas aflições, nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Neste capítulo 3 do livro de Efésios, deixa evidente o posicionamento de um verdadeiro líder no ministério do Senhor Jesus Cristo, com ousadia, com confiança e com demonstração de obras perfeitas, obras de fé, com fé em abundância em nosso Senhor Jesus o Cristo, e mesmo em meio às tribulações se gloriar, não porque o seu eu está sendo exaltado, e sim porque o nome do Senhor, através dele, da obra dele, vem sendo ainda mais glorificado. Pois aqui ele deixa claro no versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, porque todos nós fomos chamados para ser santo. E o apóstolo Paulo, por estar em um cargo de liderança, ser um apóstolo, ele tem que ser o menor de todos, o servo, porque aquele que quer ser o maior, tem de primeiro ser o menor. E ele continua,
me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Foi dada a ele uma graça. Que graça foi essa? Obra em nome do Senhor Jesus de fazer o quê? De pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Não de pregar religião, costumes do homem, do que o ser humano acha, pensa ou imagina. E sim o evangelho do Senhor Jesus Cristo, das insondáveis riquezas que há em nosso Senhor Jesus, que não se limitam nesse mundo, mas também no porvir. Marcos capítulo 10, versículo 25 em diante. Ele prometeu 100 vezes mais já neste mundo, com tribulações, e ainda no século por vir a salvação eterna, quando o nosso coração não está preso no atual século. E sim, estamos juntando riquezas, estamos juntando tesouros ao lado dele no reino dos céus. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo livro a ser ministrado, que será uma meditação para todos nós nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. Livro de 1 Pedro, que contém 5 capítulos. Livro de 1 Pedro, que contém 5 capítulos, é o último livro a ser ministrado nesta madrugada. Escolha o seu número de 1 a 7 para receber a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas nos comentários. Livro de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1 é uma meditação... 1 Pedro, capítulo 2. Capítulo 1 é revelação para alguém. 1 Pedro, capítulo 2 é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, para a nossa meditação. Então, todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus, o Cristo. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Vamos à ministração de mais uma oração, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E a oração a ser ministrada agora, nesta madrugada, é a oração de número 7. Lembre-se de seguir ou se inscrever para continuarem recebendo orações todas as madrugadas, pois aqueles que são inscritos ou seguidores continuam a receber orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que age agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra através desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco recebam os poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo e sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam ser edificados e capacitados para louvar e engrandecer ainda mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam o invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Presta atenção. Vamos à ministração no livro de 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus
Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Neste capítulo 2 do livro de 1 Pedro, o apóstolo Pedro, assim como o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 13, exortando os seus discípulos a se sujeitarem às autoridades que foram constituídas pelo nosso Senhor Deus, não por palavras, mas sim por atitudes, demonstrando a submissão àquele que o enviou. Pois quando nós nos sujeitamos às autoridades, nós estamos nos sujeitando à palavra do Senhor nosso Deus, que colocou para todos nós verdadeiramente demonstrarmos a diferença em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor nosso Deus. Pois aqui deixa bem claro, no versículo 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Não adianta você criar contenda, você falar a sua opinião, o que você acha, pensa ou imagina, se isso só vai causar discórdia, se isso só vai causar tribulação. É necessário que quando é para o seu eu, você se cale. Quando é para o reino, o evangelho e a sua justiça, você se posicione como igreja viva do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Para que, como está escrito no versículo 12, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, para que através de nossas obras, nossos frutos, o nome do nosso Senhor seja ainda mais exaltado, para que através do Filho, o nome do Pai seja ainda mais glorificado. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Escolha o seu número de 1 a 7 para receber a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que aqueles que não se sujeitam às autoridades, ficam falando mal das autoridades, isso aí traz consequências gravíssimas, pragas e maldições horríveis que estão escritas na Bíblia Sagrada. Então devemos verdadeiramente sujeitar o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso achismo, para que a palavra do Senhor domine sobre nós e Ele, o Senhor nosso Deus, seja sempre o soberano dos soberanos. Pois como foi ministrado em 2 Tessalonicenses capítulo 1, é melhor que nós soframos a injustiça do que nós praticarmos a injustiça. Porque quando sofremos a injustiça, o Senhor se torna o nosso juiz, o nosso advogado, para defender a nossa causa. Mas agora, quando somos nós que praticamos a justiça, o Senhor, da mesma forma, é o juiz. Só que agora a sentença não será ao seu favor, pois ele é justo e o seu cetro é um cetro de equidade e seu trono é firmado em juízo e justiça. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Cantares capítulo 3. Cantares capítulo 3, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 6, vai meditar em Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, se você escolheu o número 6. Lembrando que se perdeu as ministrações, perdeu o sorteio dos rebanhos, ou perdeu aqui o resultado das 7 ministrações, vá no @Igrejas Benditas, no nosso canal, na outra rede social, você vai encontrar a live salva para voltar, assistir, examinar e compartilhar para outras vidas que precisam e necessitam. Se você escolheu o número 1, livro de 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 4, vai meditar em 2 Tessalonicenses capítulo 1. 2 Tessalonicenses capítulo 1, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 3, vai meditar em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, se você escolheu o número 3. E se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, se você escolheu o número 7. E lembrando a todos vocês que eu vou dar agora os comunicados muito importantes e vocês vão aí deixando nos comentários suas dúvidas, perguntas, com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias, que daqui a pouco eu e o nosso sacerdote apóstolo estaremos interagindo com todos vocês nos comentários de todas as redes sociais. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser um seguidor, ou inscrito, ou membro, ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, interagindo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente
escolhendo o número, para receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Pois além das orações que vocês recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam a receber orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, além das orações que são realizadas também, no mínimo uma vez por semana, também de madrugada, diretamente de cima do monte. E vocês têm também uma grande flexibilidade nos horários, do horário da madrugada, horário da manhã, horário da tarde e horário da noite. Nas 4 estações, você tem lives das nossas igrejas virtuais, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, para você buscar ao Senhor, seja onde for que você estiver, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, de 24 a 27 e em João capítulo 15. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem mostrar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro, porque serve de material de trabalho para vocês colocarem à prova todo e qualquer líder que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. E se você quer levar um de nossos templos físicos para a sua região, independente dos seus recursos ou condições financeiras, seja no seu bairro, no seu município, no seu estado ou no seu país, entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. E lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras da Bíblia Sagrada. E a todos vocês, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gilberto, a gente não vai deixar de fazer o certo, porque nós fazermos o certo e nos posicionarmos com a verdade, com confiança e ousadia, incomoda o seu eu carnal. Então examine as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Deus, todas as ministrações que vieram batendo aqui, deixando sempre bem claro, se posicionar com ousadia, demonstrar através das suas obras, dos seus frutos, quem é o Senhor da sua vida. Eu não sou de ninguém, eu sou do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou membro da igreja virtual, Sem Ovelhas, e sou também ministro aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não temos religião, não ensinamos nenhuma religião, pois o Senhor Jesus não é uma religião, não ensinou uma religião, e esse termo nem existia na época em que ele veio aqui. Foi surgir 1500 anos depois da vinda dele. Na língua lá não existe. No idioma hebraico nem no grego não existe a palavra religião. Basta vocês pensarem. Aprende isso, ó. Vocês estão aprendendo isso verdadeiramente, que nós estamos afirmando que não existe religião. Exatamente, na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada. Foi uma invenção feita pelo homem. Isso aí. Foi uma invenção feita pelo homem. Exatamente. Então, o Senhor Deus da Bíblia Sagrada, ele não é religioso. Isso aí a gente bota um desafio de 200 milhões de reais. Exatamente. Tudo para a mais honra e glória do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aqui ao meu lado, é o Gilberto. Eu esqueci. Eu fui no automático e acabei falando da história que ele falou. Você tem que aprender com Cristo, que é humilde de espírito. Então, olha a ministração aí. Eu acho que você já estava aqui. Não confunda espírito de mansidão com espírito de omissão, que é totalmente diferente. Não confunde também humildade com omissão também, ó. É a mesma coisa. Exatamente. Humildade é uma coisa, omissão é outra. A omissão, Mateus capítulo 5, Jesus falou bem claro que é coisa de covarde. E ele falou lá em Mateus capítulo 5 que o covarde não vai entrar no céu. Exatamente. Porque ele disse que uma vez que você não repreende o seu líder por ele ter errado, você é um covarde. Mateus capítulo 5, tá bom? Exatamente. E em Mateus 23, versículo 15, ele falou que você vai ser condenado 2 vezes mais do que o seu líder porque você escutou a história dele e não examinou se era verdade.
Ah, exatamente. E aqui o abençoado comentou que a palavra religião é eusébia em grego. Não, abençoado. Pesquisa a etimologia da palavra religião. O significado mais correto para esse termo que é utilizado na Bíblia Sagrada, em 3 passagens da Bíblia Sagrada, seria culto ou adoração, e não religião, porque esse termo, religião, surgiu 1500 anos depois da vinda do Senhor Jesus. Então quer dizer que o período do Senhor Jesus Cristo até 1500 anos, que foi feito escrevendo as cartas dos apóstolos do Senhor Jesus, quer dizer que era uma passagem que tinha sido deixada em branco, sem significado, que o significado surgiu 1500 anos depois. Pesquisa aí, etimologia da palavra religião. E o abençoado está pedindo para o sacerdote orar por ele hoje. Eu tô lembrando que aqueles que são Já seguidores... Tá inscrito lá? Já inscrito. Ah, É o Monte? abençoado do Monte da Luz, exatamente. Então é isso aí, abençoado. Então tamo junto. Exatamente, para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aí o outro veio falar que religião vem do latim, é religar. Não. Gente, é só você pesquisar etimologia da palavra religião, você vai ver o que eu tô falando. Porque religar não vem só de porque religião não vem só de religare, que é religar Deus aos homens. Isso aí foi uma tradução que surgiu depois, porque era mais proveitoso, com o intuito do qual eles mudaram o significado da palavra religião. Mas tem também o religere, que é reler, ler de novo. Cadê a grande santidade que tem nisso tudo? E o termo religião, que veio de religio, que era um termo utilizado para se expressar emoções e sentimentos. E muitas das vezes, emoções e sentimentos carnais e malignos, como o medo e a ansiedade, que são 2 sentimentos e emoções que o Senhor deixou claro para nós tirarmos de dentro de nós. Então basta aí você pesquisar. E aí você comentou quando Jesus chamou os fariseus de religiosos. Ele disse que ele não chamou de religiosos. Ele chamou de raça de víboras, de escribas e fariseus hipócritas, de um monte de... Ele usou muitos termos, mas religiosos não usou. Até porque, como eu disse, não existia. Poxa. Exatamente. Se você encontrar esse termo religioso na sua Bíblia, ela está adulterada. Pega um texto mais antigo e você vai ver que não tem essa palavra aí não. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, interagindo com vocês. Vamos fazendo pergunta aí, abençoado. Podem fazendo suas perguntas. Você viu que aqui também é cultura, né? Exatamente. Porque aqui você fica sabendo coisas que verdadeiramente na inteligência artificial você não sabe. E também você fica sabendo de coisas que a inteligência artificial vai falar pra você, isso é mentira. Como? Religião é mentira. O nosso Deus, que é o Deus de todos, que é um só, ele não é religioso. Exatamente. Abençoado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você vê aí, você quer dizer que é evangelista. Pesquisa na inteligência artificial. Não adianta eu ficar falando 1000 vezes a mesma coisa. Pesquisa. Etimologia da palavra religião. Pesquisa só isso, não insiste. Pesquisa. Etimologia da palavra religião. Agora que um outro abençoado na outra rede social comentou. Denominação religiosa não salva a pessoa, mas a obediência às obras e a fé em Jesus vindo de Deus. Exatamente, abençoado. Com certeza. Pelo contrário, a religião certamente, palavra do Senhor Jesus, ela vai condenar a pessoa. Mateus 23, versículo 15. Exatamente. Mateus 23, versículo 13 também. O Senhor Jesus deixa bem claro que os líderes religiosos que não entram no céu impedem as pessoas de entrarem também. E aqui, um cego guia o outro. Exatamente. Ele começou a comentar. Concordo, disputas religiosas só geram confusão, brigas e guerras. Exatamente. Positivo. Se a palavra do Senhor fosse verdadeiramente colocada como prioridade, não teria religião. Porque religião, mais uma vez, é um termo adulterado que foi acrescentado. Gente, hoje em dia, o que mais fácil que você tem é ver se alguém está falando a verdade ou não. Basta jogar na internet e pesquisar. Então examine com muita atenção o posicionamento que nós estamos aí já há quase 2 anos na internet, nos posicionando como igreja do Senhor Jesus, oferecendo dinheiro, porque quem chegar para nós e falar que sabe muito, a gente chegar aqui para vocês e falar que sabe muito, é muito fácil, qualquer um pode fazer isso. Agora você falar que está falando a verdade e oferecer dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que você está mentindo, recebe o prêmio em dinheiro. Porque isso aí é visando os pequeninos que vêm sendo enganados e confundidos, que vêm perecendo por não ter conhecimento das Escrituras Sagradas e vêm tendo sido feitos dessa massa de manobra pelos religiosos. Isso aí é como uma válvula de segurança para vocês, para que vocês possam verdadeiramente nos examinar e colocar à prova todo o espírito. Exatamente, colocar à prova as obras e os frutos de toda a liderança religiosa que fala do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Gilberto, você também. Qual a dificuldade de você pesquisar? Fecha a live, pode fechar. Fecha a live, joga lá na rede social, etimologia da palavra religião. Lê o texto todinho lá e na próxima live você volta, porque eu não sei se vai dar tempo de você ler tudo até a gente terminar aqui. Tudo para a Amazônia e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pela 1.000.050ª vez. Se no tem livro certeza, de Tiago, faz o desafio logo, pronto, perde logo no o dinheiro. livro de Tiago, a palavra em grego utilizada ali não se traduz como religião. Foi adulterada. Pesquisa a Igreja a Católica etimologia. que adulterou, pô. Você pesquisou o que eu falei? A etimologia da palavra religião? Porque pesquisar se tem religião, ele vai dizer que tem, por quê? Tem traduções da Bíblia Sagrada que tiraram o significado original da palavra e colocaram um significado que lhes convinha. Então, pesquisa etimologia da palavra religião. Não é possível que é tão difícil. Me presta o telefone para escrever o nome da palavra para que vocês possam tirar print aí para poder entender. Etimologia. Vou colocar isso bem separado. Sem acento. Ô, glória. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Etimologia. Pronto, pesquisa isso aí, ó. Tudo junto, no caso. Eu coloquei separado que é para entender. Etimologia da palavra religião. Que você vai ver aí o significado. E logo em seguida, amanhã já se inscreve, já venha se inscrever, já sendo discípulo e pronto. Exatamente. Na próxima live, exatamente. Já se inscreva aí sendo discípulo, tá bom? Porque exatamente. A palavra de Jesus disse bem claro, você tem que se juntar com a verdade. Eu tô te mostrando onde você vai encontrar o texto original. De que adianta eu pegar aqui e falar e você, não, o seu tá adulterado. Então você pega a sua própria fonte aí, através da inteligência artificial. Etimologia da palavra religião. Você só tá com preguiça de ir lá examinar. Como o Gilberto, que até hoje não sabe meu nome. Sendo que eu falo meu nome toda vez no início da live. E ele tem o quê? Preguiça de voltar no início da live. E até hoje ele me chama de um nome que não é meu. Meu nome não é Milana, deixando aqui sempre bem claro. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, interagindo com todos vocês, tirando suas dúvidas, com porquê, pra quê e como. Tudo para a Amazônia e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Se sabe o que é... Não tô perguntando se você sabe o que é etimologia. Tô falando pra você pesquisar a etimologia da palavra religião. Você tá com ela escrita. Exatamente. Tudo para a Amazônia e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Porque eu falo que eu já estudei, já tem tempo, e eu já armazenei na minha mente. Tudo para a Amazônia e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pesquisa o texto correto. Se você está se dizendo ser evangelista, você tem que ter prazer em buscar conhecer a palavra do Senhor Deus, as escrituras da Bíblia Porque Sagrada. o evangelista só pode falar a verdade. Exatamente. Tudo para a Amazônia e glória do Senhor Deus. E vamos deixar aqui bem claro, eu sou seguidora e praticante da palavra, do evangelho e da justiça do Senhor Jesus o Cristo. Aí agora eu vou te explicar por que eu não sou cristã. Porque esse termo cristão é um título pagão e é um título de maldito. As 3 vezes que ele aparece na Bíblia Sagrada é de uma forma pejorativa, como um insulto. A primeira vez foram chamados de cristãos. Pessoas pagãs que não tinham nada a ver com o reino dos céus e a justiça chamaram os seguidores do Senhor Jesus de cristãos. A segunda vez, mais uma vez, de uma forma pejorativa, quando o apóstolo Paulo estava se defendendo perante uma autoridade, e ele falou, quase que você me faz virar cristão. Mais uma vez, uma forma pejorativa. E na terceira vez, o apóstolo Pedro, lá no livro de 1 Pedro, deixa bem claro, mesmo que tenha uma morte de cristãos, não se envergonhem disso. Porque o Senhor Jesus teve uma morte de cruz, morte de maldito. Ou seja, mesmo que você tenha uma morte de cristão, ou seja, uma morte de maldito, não se envergonhe, porque desde que você esteja com a verdadeira palavra, o evangelho do Senhor Jesus, não importa aquilo que o ser humano te intitule, desde que você se denomine como o Senhor Deus, o Senhor Jesus o Cristo e o Espírito Santo, verdadeiramente nos deu como títulos de santidade do nosso Senhor Deus. Desde que esteja como está escrito na Bíblia Sagrada, porque a gente não pode acrescentar nem omitir nada. Tudo para a Amazônia e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives, segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada e 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos na @MillerOfertaGym. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E quem quer um de nossos templos físicos para a sua região, entre em contato conosco através do privado. Quem quer ser membro ou
ou discípulo, basta entrar em contato conosco, que a nossa equipe vai passar o passo a passo para você se juntar conosco em um só Espírito. Então fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus.